Estamos de volta, falando nisso Band, ajudando você a cuidar muito bem da saúde dos seus ouvidos. Aliás, você que está com a gente pelo Face, na TV Band Vale, @BandValeTV. Vamos compartilhar para você concorrer? Gente, é um kit muito completinho para você. Verdinho aí? Esse aqui só é um gel esfoliante de limpeza super bacana da Tracta. Aliás, é uma maquiagem que a gente super gosta também. Tem aqui, ó, kit de sombra para você, batom. Tem também aqui, ó, para os seus, o que é? Cílios? Não, na verdade é pro, como é que fala só? Quando põe máscara de cílios, né? Máscara de cílios. Chique demais, viu, gente? Tudo excelente qualidade. Na minha época era rímel. Rímel, nossa, é isso que eu tava tentando lembrar dessa palavra, rímel. É que ninguém mais usa rímel, né, gente? Não, é máscara de cílios. Rímel entrega idade, né? Mas olha, o doutor Hércio tá aqui com a gente, ele é otorrinolaringologista da Unimed de São José dos Campos, e ele tá falando pra gente dicas de cuidado dos ouvidos, só que muitas vezes repete, né, Sol? Repete, tem dor de ouvido, tem dor de ouvido, tem dor de ouvido. Então nós vamos agora até Curitiba, ver se é seu caso também, que o doutor Hércio está aqui para escutar. Nós vamos até Curitiba conversar com a Gabriela Gama, que é mãe do lindo Pedro e da linda Olívia. Agora o Pedro, né, Gabi, ele teve diversas vezes otite, ele precisou operar, linda? Isso mesmo, na verdade sim, o Pedro teve a primeira otite em decorrência da bronquiolite que ele teve aos 4 meses, e depois disso o ouvido dele nunca estava 100%, nunca estava zerado, sempre estava mais ou menos, entra com antibiótico, entra com corticoide, vai e volta, uma situação que ficou se repetindo, e a gente, como pais de primeira viagem, acreditava que isso era comum na primeira infância. A gente ouve que é normal a criança ter otites, várias otites, enfim. Certo dia, com 2 anos e 3 meses, ele brincando com a chupeta, jogou, caiu, bateu e machucou o nariz. E aí ele teve lá uma fratura em galho verde, pediram para que a gente fosse ou a um cirurgião plástico ou a um otorrino, nós preferimos ir a um otorrino, e nessa consulta de controle do nariz, o otorrino falou, olha, eu sei que ele chorou, que ele está com edema, que ele teve uma questão aí bem importante, mas ao olhar o todo, eu vejo que tem um ouvido muito ruim aqui, muito opaco, ele aparenta ter muito catarro, então eu queria pedir uma impedanciometria. E aí foi quando a gente descobriu que a membrana lá do tímpano não vibrava muito bem, ou seja, ele não ouvia direito, e por isso ele teve atraso de fala, né? E a gente fez lá os exames pré-operatórios, porque ele já tinha quase 2 anos e meio, já estava ali naquele primeiro limite de que já deveria estar falando, já tinha toda a formação da fala, e aí com isso a gente decidiu pela cirurgia, descobrimos que ele tinha uma adenoide bastante aumentada, né? E depois que ele fez a cirurgia, depois de uns 40 dias, ele começou efetivamente a falar com mais clareza e se comunicar verbalmente, coisa que não acontecia antes. Agora, doutor, uma orientação para a gente, né, Luquinha? A criança que tem otite, ou o adulto mesmo que tem repetições dessas infecções, normalmente é um caso, como foi o Pedro, filho da Gabi, normalmente é um caso que a criança já nasce com isso ou ela pode desenvolver? Bom, o caso do Pedro, né? O caso do Pedro parece que era por causa do aumento do tecido adenoidiano mesmo. Então, a saída da tuba auditiva, da trompa de Eustáquio, é ao lado da onde fica a adenoide. Se a adenoide cresce muito, ela entope a passagem e não tem como o líquido ser drenado e não tem como o ar entrar lá e equalizar a pressão do ouvido. Nesses casos, só cirurgia. Precisa raspar o tecido adenoidiano, fazer uma adenoidectomia para liberar a passagem. Quando descobre isso muito no começo, só faz isso, acabou, resolveu o problema. Mas no caso dela, como já tinha essa otite há um certo tempo, esse líquido fica preso no ouvido e ele não sai mais, mesmo abrindo embaixo. Então, provavelmente, ele operou o ouvido também, colocou um dreno. Colocou os tubinhos de ventilação, isso. Isso, ele coloca um dreno, um tubo de ventilação que vai garantir a aeração do ouvido médio e a saída dessa secreção. É um procedimento muito simples, né? Mas no caso dela, como não percebeu no começo, então precisou mexer no ouvido também. A adenoide teria que operar de todo jeito mesmo, que a adenoide é um problema hereditário, né?
Otites de repetição pode ter muitas causas. Ok. Então, por exemplo, pessoas que não respiram bem porque tem rinite ou tem quadros alérgicos, né? Então, pessoas que têm uma intolerância alimentar, por exemplo, intolerância à lactose, né? Quer dizer, são várias as causas que só o médico pode responder, né, doutor? Precisa, isso que ela falou no começo é muito importante. Ela falou assim que depois da cirurgia começou a falar, começou a se comunicar. Então, quando a criança é pequena, tem que estar muito ligado nisso. Se ela aumenta muito o volume da televisão, se ela fala gritando, nesses casos precisa fazer um exame de audição bem completo, com hipedanciometria, aqui como ela fez, para ver se está tudo bem com o ouvido. Ok, então. Gabi, a gente quer agradecer demais a sua participação. Infelizmente o tempo está terminando, mas nós vamos voltar a falar sobre infância e ouvido e queremos a sua participação também, minha linda. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, doutor Hércio. Obrigado a você. Luquinha, você falou que tem boas notícias para mim? Tem, você vai ficar bem feliz. É mais para sexta-feira, mas a gente vai caminhando para essas boas notícias. Mas agora à tarde, então. Previsão de chuva forte também, agora à tarde em Campos do Jordão. A máxima é de 23 graus. Aqui no Vale chove também, em Cachoeira Paulista, Taubaté e Jacareí, com as máximas nas 3 cidades de 30 graus. Litoral Norte, máxima de 32, muito quente em Caraguá e quente também em Ilhabela, com a máxima também de 32. São José hoje, máxima de 30 graus. Depois de amanhã, a partir de quarta, tempo fica fechado, a temperatura só cai. Ai, que delícia. Tanto que sexta, máxima é de 24 graus, tempo instável, mas depois volta a subir. Mas vamos pensar só até sexta-feira, tá bom? Que bom, 24 graus é bom. Bom, doutor Hércio, infelizmente o nosso tempo está terminando. Gostaria já de deixar pré-agendado, né, um novo bate-papo aí para a gente orientar as pessoas no verão sobre a saúde do ouvido. Mas hoje eu agradeço demais a sua participação. Eu só tenho que agradecer, Solange. Muito, muito obrigado, viu? Eu gostei muito. As suas orientações é que foram bem pertinentes para a gente. Beijo para todo o pessoal de Caraguá e a gente volta amanhã, né, Luquinha? Se Deus quiser. Obrigado, viu, doutor? Obrigado você em casa também. Aliás, com assunto importantíssimo para todo mundo. O Falando Nisso Band de amanhã vai falar sobre violência contra a mulher. Lei Maria da Penha. Será que muda alguma regra em 2021? No nosso WhatsApp e nas redes sociais, você pode deixar a sua opinião, a sua pergunta ou até mesmo seu relato sem se identificar. Não precisa, viu? Tchau, tchau e até amanhã. Obrigada, Lê. Beijos. Fiquem com Deus. Bora fazer compras com o Vale Shop. Bora viver. Se apega em Deus e vai ser feliz. Um beijo no seu coração.